tema da minha mensagem hoje é o seguinte: a descrição e a atuação dos demônios, dando continuação àquilo que eu preguei na última semana. Faltou o versículo 5 e 6, acompanha comigo, antes da gente entrar aqui na pregação de hoje. Apocalipse 9, 5. E foi-lhe permitido que atormentasse durante 5 meses sem matar. Só o contexto. Lembra que cai uma estrela do céu, cai uma sobre o mar, cai uma sobre a fonte das águas, e cai uma a qual Deus dá a ela a chave do abismo. Vão procurar a morte, mas ainda assim a morte vai fugir dessas pessoas. E este período de 5 meses que ele diz aqui também é algo simbólico, né? Só mostrando um período de tormento ao qual a nossa sociedade irá passar. Agora pense, haverá um tempo onde a perseguição se acentuará, onde o sofrimento será ainda maior, haverá um momento onde a dor seria mais intensa, onde os seres humanos sofreriam mais, os seres humanos, os homens ímpios, é o que vai dizer a Escritura, não é qualquer homem, os homens ímpios. E uma das coisas que a Escritura relata é que esses homens, eles procurariam a morte fugiria delas. Você imagina a pessoa querer se matar, se suicidar, ainda assim não conseguir? Eu não sei se você consegue enxergar, mas como a Escritura diz, eu tenho dito constantemente, que esses últimos dias, aos quais aqui Apocalipse fala, compreende da vinda de Jesus Cristo até a sua volta, ou seja, esses 2000 anos ao qual nós estamos passando, compete os últimos dias. E olha que interessante, as pessoas vão procurar a morte. Eu não sei se você sabe, mas o suicídio já é a segunda maior causa de morte entre os jovens. Perde apenas para acidente de trânsito. Se nós não conseguirmos ver Apocalipse se cumprindo em nossos dias hoje, estamos bem cegos, pode ter certeza. E então, do versículo 7 até o versículo 11, que é a minha pregação de hoje, ele vai de forma mais detalhada explicar outras formas que os demônios agem, assim como eu expliquei na última semana. Você pode acompanhar comigo então, versículo 7? Apocalipse capítulo 9, verso 7. Os gafanhotos eram parecidos como cavalos aparelhados para a guerra. Tinham sobre a cabeça coroas douradas, e o rosto deles era como o rosto humano. Já vou explicar toda essa simbologia, pode ficar em paz. Verso 8. Tinham cabelos como de mulher e dentes como de leão. Tinham couraças como couraças de ferro, e o som de suas asas era como de muitas carruagens de cavalos correndo para o combate. Tinham caudas com ferrões, semelhantes aos escorpiões. Na cauda estava o seu poder para causar tormento aos homens durante 5 meses. Tinham um rei sobre eles, o anjo do abismo, cujo nome em hebraico é Abaddon e em grego Apolion. Eu expliquei para os irmãos, isso significa destruidor, é o significado desse nome. E no verso 12 ele diz assim: o primeiro ai já passou, depois disso, 2 ais ainda virão. Então, com base nisso, eu quero passar alguns princípios. Põe o primeiro ali, por favor, Miguel. Primeiro ele fala sobre cavalos de guerra, coroas na cabeça e a couraça de ferro. Nossa, hoje o motoqueiro tá bravo, hein? Põe água ali para mim, Simão, por favor. Primeiro princípio, cavalos de guerra, coroas na cabeça e couraça de ferro, é aquilo que nós lemos aqui. Em resumo, essa simbologia de Apocalipse vem dizer que aqueles demônios ao qual o abismo, o inferno foi aberto e eles subiram para atormentar os homens ímpios, esses demônios eles irão guerrear contra os homens. Não apenas guerrear, eles irão guerrear contra os homens ímpios, irão vencer os homens ímpios, irão reinar sobre os homens ímpios. É isso que a coroa diz, né? Sobre reinar. E detalhe, e eles ainda estarão protegidos. Protegidos como assim? A couraça vem justamente mostrar a questão de proteção. Você imagina os demônios guerreando, vencendo, reinando, e o homem ímpio querendo fazer alguma coisa que ele possa amenizar a sua dor, e mesmo assim ele não consegue. Não consegue. Em Efésios capítulo 2, verso 1 e 2, Paulo vai falar a respeito do príncipe deste mundo. Paulo diz assim, Efésios capítulo 2, verso 1 e 2. E ele vos deu vida, estando vós mortos em vossas transgressões e pecados, nos quais, antes no passado, no caminho deste mundo, segundo o príncipe do poderio do ar, do espírito que agora age nos filhos da desobediência. O que Paulo está dizendo é o seguinte: todos nós, sem exceção, estávamos mortos em nossos pecados e delitos. E então o Senhor vem
por sua graça, bondade, nos escolhe, nos salva e nos tira dessa perdição. Mas ele não faz assim com todos. Há aqueles que ainda continuam sobre a influência dos demônios, aqueles que ainda continuam sobre a influência das trevas. E a Escritura diz que o diabo continua agindo sobre os filhos da desobediência. Qual desobediência? Aqueles que desobedecem os mandamentos. Então, o homem ímpio, ele pensa que ele é independente, mas ele não é. Ele não pode fazer aquilo que ele quer. O que a Escritura vai dizer é que ele é escravo. Ele faz aquilo que o seu Senhor lhe ordena. Da mesma forma que hoje, a Escritura diz que nós somos escravos de Cristo. A palavra de Deus diz que os ímpios, eles são escravos de Satanás. E não são eles mesmos que têm o poder de governar e dirigir as suas vidas, mas aquele que é o Senhor de cada um deles. Porque sem Deus, nós não conseguimos governar a nossa própria vida. Você não consegue, eu não consigo, ninguém consegue. Ou você é escravo de Cristo, como diz a Escritura, ou você é escravo do diabo. Não existe meio termo. Ou é filho de Deus, e aqueles que não são filhos de Deus é filho das trevas. Não tem um eufemismo, não existe uma palavra a qual nós conseguimos amenizar este fato. O que a Escritura diz é que aqueles que se arrependem dos seus pecados, se convertem, entregam a sua vida a Jesus Cristo, estes passam a ser chamados filhos de Deus. E aqueles, por mais que nós venhamos a gostar dessas pessoas, que sejam gente boas, a Escritura diz que se a graça de Deus não é sobre a vida deles, eles continuam sendo filhos das trevas. Portanto, qualquer pessoa que adora imagem, árvore, pedra, ou qualquer outro tipo de idolatria, a Escritura diz que essa idolatria é uma idolatria demoníaca. É o que a palavra do Senhor vem afirmar. Só que você pode pensar assim, pastor, mas e os ateus? O ateu não cai neste extremo. Ele não adora a Deus, ao qual nós cremos, mas também não adora nenhuma dessas coisas. Eles seguem a sua própria consciência. Engano. Claro que não. Mesmo assim, eles continuam sendo guiados pelo diabo, é o que diz a Escritura. Porque todo aquele que não é iluminado pela graça divina vai ser guiado pelo inimigo. E que os homens sem Deus, e o que os homens sem Deus podem fazer em relação a isso? A Escritura diz que eles não podem fazer nada. Eles podem tentar se libertar, mas por si mesmos não conseguem. Nenhum deles. Eles podem ser esforçados, inteligentes, sábios, comparado com a humanidade, mas eles, por si mesmos, não podem fazer nada, continuam sendo escravos. É por isso que no verso 9 diz que esses demônios aos quais sobem como forma de gafanhotos, eles têm uma couraça justamente para se proteger destes homens. Então, o homem sem Deus, ele é e sempre vai ser escravo de Satanás, é o que diz a Escritura. O segundo princípio, nós vemos os demônios com rosto de homem. Olha o verso 7 que diz: os gafanhotos eram parecidos com cavalos aparelhados para a guerra. Tinham sobre a cabeça coroas douradas, e o rosto deles era como o rosto humano. A semana passada eu comecei falando de algumas formas que os demônios agem, segundo aquilo que a Escritura nos deixa claro. Ele usa várias formas de agir, vários meios. Mas se tem uma forma que o diabo se materializa, ou melhor, que ele materializa a sua maldade, é através do ser humano. Esta é a forma. Homens são a exata expressão de Satanás. Deus, sim, ele nos fez a sua imagem e semelhança. Mas o diabo, depois que o pecado entrou no mundo, ele refez todo o ser humano sem Deus, segundo a sua imagem e semelhança. Portanto, se você quer saber o rosto mais comum do diabo, a Escritura diz que é o rosto de homem. Lembra? Quando Jesus ele diz assim, olha, o anticristo virá. Lá em Mateus 24, 25, ele vai dizer, olha, um dia virá o anticristo. João, ele explica de uma forma mais abrangente, ele diz assim, olha, muitos anticristos já têm surgido, desde a época de Jesus Cristo até agora, muitos anticristos já têm surgido ao longo desses 2000 anos. E a Escritura vai dizer que esses anticristos são, de fato, a personificação da maldade na forma de seres humanos. Se você duvida, olhe para a história. Olhe para os homens que surgiram na nossa sociedade como Hitler,
como Stalin, como Lenin. Ah, pastor, mas isso aí no passado. Hoje não tem mais. Será? Você jura que você não consegue ver o demônio nesses políticos que desviam dinheiro da saúde justamente em época de pandemia? Você não consegue ver? Os homens maus sendo um instrumento para que muitas vidas venham a se perder? O governador do Rio Grande do Sul pegou parte da verba federal para pagar os funcionários. E sendo que isso era para ser investido na questão da saúde. Você não consegue ver o demônio agindo por trás desses homens? Os reformadores, ao longo da história, foram identificando esses homens como muito anticristo, como vários anticristos. Só que é unânime entre os teólogos e os reformadores de que a pessoa maior, a qual o anticristo iria se manifestar, seria na pessoa do Papa, do Vaticano, porque a Escritura vai dizer isso, né? Ele se assenta justamente naquele lugar. Tanto é que um dos nomes do Papa é Sumo Pontífice. O que é Sumo Pontífice, né? A Suma Ponte, aquele que faz a ligação entre nós e Deus. Ele é essa ponte. Sendo que a Escritura é clara quando Paulo diz para Timóteo: porquanto há um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Não há outro. Apenas Jesus Cristo que pode pegar na mão de Deus, na mão do homem, e então fazer essa ponte. Não há outra pessoa. Então, é por isso que Lutero foi excomungado, por conta das verdades que ele pregava, por ter coragem de dizer: olha, a Igreja Católica é a prostituta de Apocalipse, deste lugar vai sair o anticristo, que está no seu líder. Por conta disso, ele foi expulso dali. Agora, olha o que diz Apocalipse, capítulo 13, verso 18. Na versão Almeida, século 21, fica fácil de entender. Aqui existe sabedoria. Quem tiver entendimento, calcule o número da besta, pois é número de homem. O seu número é 666, ou o famoso 666. Mas repare, calcule o número da besta, pois é número de homem. Para mostrar que há uma ligação muito íntima entre demônios e homens. Porque esta é a forma a qual ele mais age. Não pense que um dia Satanás, quando ele quiser vir atormentar a sua vida, ele vai lá bater a sua porta com um tridente na mão, fedendo a enxofre com 2 chifrinhos na cabeça. Não, ele não vai vir assim. O que a Escritura diz é que, na maioria das vezes, ele vai se apresentar como anjo de luz, parecendo ser outra pessoa. Às vezes ali com um palavreado que tenta te seduzir, dizendo que, olha, eu estou fazendo isso, mas é para o seu bem. Seria mais ou menos o seguinte: ele não vai viver dizendo, eu sou o capeta. Não vai dizer isso para você. E eu vim matar, roubar e destruir. Via de regra, ele vai vir com palavras dóceis, dizendo o seguinte: fica em casa. Economia a gente vê depois. Fica em casa. Ainda que você esteja desempregado, ainda que você não tenha o que comer, não tenha sustento, fique em casa. Se tiver que morrer, que morra em casa. Ele vem com palavras dóceis. A Escritura vai dizer que Judas traiu a Jesus Cristo, inspirado por Satanás. Tanto é que em João 13 diz, logo que ele comeu o pedaço de pão, Satanás entrou nele. De fato, ali em Judas. Mas você lembra quem era Judas? Quais as brechas enormes que ele abria para o diabo agir na vida dele? A Escritura diz que Judas ele tinha cobiça. Ele era ganancioso. Acho que eu coloquei ali, João 12. Põe para frente. Ah, tem ali, ó. João capítulo 12, verso 6. Olha o que a Escritura vai dizer. Ele disse isso porque, qual que é o contexto aqui? Chega uma mulher e ela quebra um vaso de alabastro, muito caro, e derrama ali em Jesus Cristo. E olha o que Judas diz. Por que fez isso? Poderíamos vender este perfume caríssimo e o dinheiro poderíamos reverter aos pobres. E então a Escritura diz a respeito dele o seguinte: ele disse isso não porque se preocupava com os pobres, mas porque era ladrão. Como responsável pela bolsa de dinheiro, retirava do que nela se colocava. Você consegue imaginar alguém roubando o próprio Deus? Exatamente isso que Judas estava fazendo. Agora, o coração de Judas, ganancioso, gera uma brecha para o diabo agir na vida dele. Quanto a mim e a você também não é diferente. Quando nós permitimos que o pecado entre em nossa vida, o que nós estamos fazendo é
abrindo brecha para sermos destruídos, danificados por ele, mas também para sermos instrumentos de destruição em outras vidas. Eu sei que o contexto aqui fala sobre o julgamento de Deus em relação aos demônios, sobre os ímpios, mas há princípios de como nós também devemos fechar as brechas em nossas vidas. Então, é só você lembrar de Pedro. A Escritura diz que Pedro, ele tem uma revelação de Deus. Ele diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus disse: olha, não foi carne nem sangue quem te revelou, Pedro, mas sim o meu Pai que está no céu. Para versículos adiante, Jesus começa a falar sobre o plano dele de ser salvo, de salvar a humanidade, de morrer na cruz. E então o que Pedro faz? Pedro chega diante dele e diz assim: mestre, a vontade de Deus para Jesus era a morte. Aí Pedro vem com palavras dóceis dizendo: mestre, de forma nenhuma isso vai acontecer. Não faça isso. Isso é brincadeira, não. E então Jesus, diante daquelas palavras dóceis e melosas, consegue reconhecer Satanás agindo e diz: arreda, Satanás, tu és para mim pedra de tropeço. Quer ver uma enorme brecha que eu e você podemos dar para o diabo agir na minha e na sua vida? Semana passada eu falei algumas, mas eu vou falar só de mais duas. Ingratidão e amargura. Ser ingrato é abrir uma porta enorme para que o diabo possa destruir a nossa vida. E quando eu digo ingratidão, eu digo em que sentido? Às vezes você está lá, você é feliz com as coisas que você tem. Você tem um carro que não é o melhor carro do mundo, mas supre as suas necessidades. Você tem uma casa que não é a casa dos sonhos, mas é o que Deus te deu. Só que daí, de repente, você olha para o seu carro e, de repente, você olha para o carro do vizinho. Aí você, puxa, nem crente o cara é. Eu aqui ralando, sendo fiel com o meu dízimo, poupando tudo. E o cara, ao que tudo indica, picareta de mão cheia, prospera de vento em polpa. Ou talvez o problema seu não é apenas olhar o carro, a casa do vizinho. Talvez você tenha até mais dinheiro que essa pessoa. Só que às vezes você vê, olha, puxa, o fulano tem menos do que eu. Mas olha a família que ele tem. Como pode? Os filhos educados, obedecem os pais. Um casamento parece que... O casamento que eu queria ter. Ele quebrado, eu tendo mais que ele consegue ter uma vida melhor que a minha. Nessa hora, o capeta já está do seu ladinho, concordando com você, dizendo: ah, é verdade, cadê Deus? Onde está o Senhor? Você diz que o serve e o fulano do lado tem, que nem cristão é, e você nada? Daí então você não percebe e você começa a ficar bravo com Deus. Eu sei que, pastor, eu nunca fiquei bravo com Deus. Como não? A Escritura diz de homens que ficaram bravos com Deus. João Batista ficou. Olha João Batista, olha, vai lá, pergunta para ele se é mesmo aquele que devia vir ou se devemos esperar outro. Elias ficou bravo com Deus. Jó você vê o tempo todo resmungando depois do final do livro. Você vê salmistas o tempo todo dizendo: cadê o Senhor? Só que às vezes você não percebe a ingratidão, e então você começa a ficar amargurado com Deus. Só que é difícil você chegar para Deus e dizer assim: Senhor, estou bravo contigo. Extremamente bravo. Pô, Deus, estou correndo de inveja que o meu vizinho trocou de carro e eu não. Daí, como nós não temos coragem de dizer para o Senhor: olha, Deus, por conta disso não vou mais cultuar o Senhor. Não vai ter mais o meu cântico no culto. Como a gente não tem coragem de fazer isso, o que via de regra você faz? Não posso falar que eu estou bravo com Deus, que eu tenho um problema com Deus. Então eu vou dizer o quê? Eu tenho um problema com a igreja. Não vou mais à igreja. Eu tenho um problema, na verdade, com o pastor. O pastor erra demais. Onde já se viu? O pastor erra? Claro que erra. Mas para a pessoa que está amargurada, qualquer errinho é o suficiente para ele não vir mais. Eu não estou dizendo aqueles erros enormes, escrachados, que são absurdos, mas, por exemplo, teve pessoas que já saíram da nossa igreja porque disseram que eu não cumprimentei. Não cumprimentei na hora que eu estava aqui ensaiando o louvor. Depois acabou, eu fui lá e comprei: ó, paz, tudo bem? Ah, mas por que o senhor cumprimentou o outro do louvor e não cumprimentou eu? Não vou mais. O problema não é no pastor,
não é na igreja, o problema é com Deus. Às vezes, nós acabamos dando desculpas. O problema não é... Não, pastor, o problema não tem a ver com o Senhor, não tem a ver com a igreja. O problema são os irmãos, porque... é a panelinha da igreja. E a gente acaba ficando bravo. Só que o nosso problema está com o Senhor. Ao mero sinal de morte, o urubu senta-se ao lado e começa a torcida para que você venha a óbito. É assim que funciona. Mas você pode dizer, pastor, comigo não é assim. Eu não posso ser enganado pelo diabo de forma alguma. Eu sou um crente experiente. Anos de cristianismo, já li muita coisa, tenho muita sabedoria. É mesmo? Lembra de Davi, que eu citei no culto passado. A Escritura diz que o diabo incitou Davi a fazer o censo. Coisa que Deus não queria que fizesse, contar o povo. E o diabo vem incitar o homem segundo o coração de Deus. O homem segundo o coração de Deus conta o povo. E por conta disto, milhares de pessoas acabam morrendo. Ora, se Davi passou por isso, você acha que nós estamos imunes? De forma alguma. É por isso que Paulo diz assim, nós não ignoramos os desígnios de Satanás para que ele não nos alcance vantagem. Então, toda e qualquer brecha nós temos que fechar. E para encerrar, põe o terceiro, por favor, ali, Miguel. Para encerrar, cabelo de mulher. Olha o verso 8. Tinham cabelos como de mulher e dentes como de leão. É até difícil imaginar uma escritura, uma criatura, melhor dizendo, fisicamente desse jeito, né? Cabelo de mulher, dente de leão. Na mitologia grega, há uma figura chamada Medusa. Medusa, antes dela virar aquele ser horripilante, era uma linda mulher. Era bela, sensual, tinha um cabelo espetacular. E ela tinha um compromisso com a deusa Atena, com a deusa da sabedoria, de que ela seria casta, seria virgem por toda a vida, para servir a deusa Atena. Só que daí, então, por conta de sua sensualidade, de mostrar o corpo, de querer receber elogios das pessoas, ela adorava isso, receber elogio o tempo todo. Na mitologia grega diz que um dia ela está ali se exibindo, quando de repente Poseidon vem e a toma e a possui. Possui no sentido carnal. E então, mesmo ela tendo ouvido conselhos da deusa da sabedoria, dizendo, não seja sensual, não mostre o corpo, se esconda. Ela não ouve Atena, e então Poseidon vem e a toma e a possui, e ela então perde sua virgindade. Como consequência de seu erro diante da deusa Atena, Atena vem e transforma ela em uma figura horripilante, metade serpente e metade mulher. E os seus cabelos são transformados em serpente. E toda e qualquer pessoa que olha para ela, e o que ela mais desejava era ser olhada, vista, notada. Toda e qualquer pessoa que olhava para ela virava pedra. O cabelo de mulher aqui, a maioria dos teólogos vão dizer que está associado à sensualidade mesmo. Não apenas da mulher, claro, hoje em dia também em relação ao homem. O diabo, ele escraviza e atormenta as pessoas por meio da libertinagem, por meio da imoralidade sexual, desde a década de 60, quando Alfred Kinsey, com aqueles experimentos diabólicos, que ele chegou a dizer, olha, que você não pode reprimir os desejos sexuais, você tem que soltar, porque isso faz mal para você. Essa história de, olha, ficar com uma pessoa só para o resto da vida, isso é um absurdo. É necessário ser liberto desses dogmas, principalmente dos dogmas da religião. O que nós escolhemos? Desgraça. A imoralidade sempre foi uma praga, sempre foi. Em qualquer lugar que ela passou, sempre foi uma praga. A consequência disso, meninos e meninas totalmente sexualizados antes da hora. Paixão à flor da pele. Por quê? Porque não seguem o conselho de Eclesiastes que diz que há tempo para tudo. E então, vidas comprometidas, escravos da sensualidade, da impureza, além de famílias e mais famílias destruídas. Você tem dúvida que a sexualidade, ela acaba destruindo famílias, desgraçando lares? Quantos lares já não existem mais? Por quê?
O papai, ele casou com a mamãe quando tinha 20 anos, mas aí chega nos 40, a mamãe não é a mesma. E então ele diz o quê? Olha, puxa, eu enjoei de você. Por isso que eu preciso de outra pessoa. Por quê? Porque ele simplesmente olhou para o lado sensual e disse, não, eu preciso de algo novo. Preciso de algo diferente. Agora, quantas famílias não se desgraçaram por conta de um adultério, por conta de vícios com internet, com imoralidade, de homens e mulheres que abandonaram o lar com crianças pequenas. Eu lembro uma vez de visitar uma moça e ela tinha uma criancinha, acho que da idade do meu menor, assim, 3 anos mais ou menos, e ela estava se divorciando. Eu falei para ela, irmã, mas por quê? Olha a resposta dela para mim. Pastor, eu preciso buscar a minha felicidade. Eu não sou mais feliz com ele. E eu olhei a criancinha dela dormindo no sofá e disse assim, e a felicidade desse menininho, você não pensa? Você acha que você não está sendo um tanto egoísta, pensando apenas em si e não pensando nos outros? Vi uma pesquisa uma vez dizendo que mais de 80% dos abusos contra as meninas acontecem em lares onde não há presença de um pai. 80%. É tão certo que uma vez uma moça, ela tinha 2 filhas, já adolescentes, e como ela tinha sido traída, ela perguntou para mim, pastor, tem algum problema casar de novo? Eu disse, não há, biblicamente não há. Eu não aconselho. A Escritura não aconselha. Se quiser, pode. Mas por que eu não aconselho? Porque você pode reparar qualquer pesquisa. O índice de abusos vem justamente de pessoas de dentro de casa. Pessoas que estão ali próximas. Não é um estranho na rua que nunca viu. É um tio, é um padrasto. Às vezes é um avô. Acontece. É triste, mas isso que acontece. Então eu disse a ela, olha, você pode, mas você acha que convém você pegar e colocar uma outra pessoa, ainda que seja um servo de Deus, na sua casa com 2 filhas adolescentes, sendo que este não é o pai delas? Ainda que não seja errado, há coisas que nós devemos pensar. Convém. Infelizmente, muitos casamentos são destruídos por conta da imoralidade, da sensualidade. E essas pessoas julgam-se livres. Sim, nós somos livres porque não somos presas a um casamento só até que a morte os separe. Precisamos de liberdade, sendo que, na verdade, elas não reparam, mas elas que são escravas. Já viu? Tem pessoas que dizem assim, olha, eu consegui sair com 20 mulheres esse ano, 20 mulheres diferentes este ano. E eles dizem que isso é liberdade, sair com 20 mulheres em um ano. Sabe o que é liberdade? Você ficar 20 anos com a mesma mulher, com o mesmo marido. 20, 30, 40, isso sim é liberdade. A liberdade é a abstinência até o casamento, ou se não casar, abstinência até o final da vida. Isso não é escravidão. Segundo a Escritura, é isso que é liberdade. É tão sério que tem um livro muito interessante do George Orwell que chama 1984. E ali ele fala sobre a nova língua, onde ele diz que guerra é paz, ignorância é força e liberdade é escravidão. Neste caso aqui, a liberdade sexual, a sensualidade, a erotização das pessoas e dos lares, de fato, é escravidão. Para encerrar, Agostinho, ele diz assim, Senhor, torna-me teu escravo, e então serei livre. Quando que nós somos livres de verdade? Quando nós somos escravos de Deus. É isso que a Escritura vai dizer. Nós precisamos ser libertos das artimanhas, dos laços do diabo, porque só livre do diabo e sendo escravo de Cristo, nós seremos livres de verdade. Então, que Deus possa dar a graça a mim e a você de perceber que muitas das coisas que as pessoas dizem ser liberdade, é uma escravidão terrível. Escravidão terrível. Eu tenho conhecido que ele tem 3 filhos. 4 agora. Um com cada mulher. Pastor, se arrependeu dos pecados, já era, né? Claro, com certeza. Mas há coisas que não tem como mudar. Você imagina se dá pensão para 4?
Por que eu não separo da minha esposa? Você é doido? Porque é mandamento, né? 3 crianças. Você imagina, 30% é a média da pensão. 3, 6, 9, 90% para os filhos, 10% ao dízimo, estou quebrado. Então, prefiro continuar. Mas é claro, não é só por conta disso, de forma alguma. Mas você imagina a angústia dessa liberdade que eles dizem. É o seguinte, não, quero ser livre. O rapaz me contava uma vez que, quando ele ia pegar a filha dele na casa da ex, a ex provocava, porque sabia que ele ia com a esposa dele, e ela saía para dar a criança de baby doll. Que coisa, hein? Demônio mesmo. Você acha que isso é liberdade? Ou liberdade é isso aqui? No caso, né? Falando em relação à sexualidade. Uma vez uma pessoa lá de perto da minha casa tirou sarro de mim dizendo assim: você cria seus filhos numa bolha. Esse negócio nem a escola eles vão, é só em casa. Eu não, eu crio meus filhos para o mundo. Eles precisam aprender a viver o mundo. Porque os meus filhos, o que trabalho, eu trabalho para casa, os outros da casa para casa, da casa para casa. Quando vem a igreja, a comunhão com os irmãos, que a gente está junto ali sempre, na casa dos irmãos. Então ela me disse, olha, isso aqui é liberdade, criar os filhos para o mundo. Eu pensei, liberdade? Será? Sua filha com 15 anos fazendo aborto? Liberdade? 15 anos, já rodou na mão de alguns? É liberdade? Ainda que se converta lá na frente. Imagina a angústia. Imagine o quão é desconfortável. Você está ali, e você vai a algum lugar, você sabe, puxa, minha mulher já rodou na mão desse, daquele. Ou o contrário, né? Puxa, meu marido já saiu com essa, com aquela. Você acha que é isso que Deus, de fato, tem de melhor para mim e para você? De forma alguma. Eu lembro a primeira vez que eu fui a um casamento onde fizeram a corte, né, que é o relacionamento que nós chamamos antes do casamento. Aquele relacionamento sem beijo, sem amasso, sem abraço. Eu lembro que com 6 meses de namoro, né, de corte, foi noivado. O pastor foi lá, deu a bênção e disse assim, pode abraçar a noiva. Abraçou. 6 meses depois foi o casamento. Você imagina, 1 ano. Dá mão, dá abraço, nós de embora. E nada, de nem uma bitoquinha. Eu lembro que na hora que o pastor falou assim, pode beijar a noiva. Meu irmão, eu estava começando na igreja. Eu até virei pro lado, assim, sabe quando cai aquele cisco no seu olho escorre, lá, não para de cair assim? Gente, como assim? Ele vai beijar só agora. Tá certo que o irmão parecia um desentupidor de pinha. Sugou, irmão. Ele falou, irmão, calma. Vai ter hora propícia para isso. Aqui só um beijinho e tá bom. Na hora, falei, puxa, eu não tive essa oportunidade. Que triste. Mas que Deus me dê a graça de ensinar este caminho aos meus filhos. Porque isso aqui é liberdade. O resto que o mundo diz é escravidão. Amém, meus irmãos?